Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num documento que, assim, de primeira parece uma notícia bem local, sabe? É um comunicado do Instituto Federal do Ceará, o IFCE. O assunto, um curso novo de graduação em Fortaleza. Mas o que me pegou foi a data de início, 2026. E a justificativa para criar esse curso agora joga a gente de volta para uma lei de 2012. Quase 15 anos. Isso parece muito significativo. É mais que significativo. Eu diria que é um sintoma. Esse anúncio, que parece uma coisa rotineira, é a pontinha de um iceberg. Ele mostra a distância gigantesca entre a intenção de uma política pública e o que acontece de verdade na sala de aula no Brasil. Nosso objetivo hoje é esse: entender como um único curso universitário conta uma história tão grande sobre educação no país. Certo. Então, para começar, vamos aos fatos. O que o documento diz? A gente tem um curso novo de graduação, licenciatura em música. E eu acho importante a gente frisar essa palavra, licenciatura. Sim, detalhe fundamental. Porque significa que o foco é formar professores para a educação básica, né? Exato. O objetivo não é só formar o artista, mas o educador. Exatamente. Onde? No campus de Fortaleza, do IFCE, início previsto, como eu falei, para o segundo semestre de 2026, vai ser presencial, à tarde, com 4 anos de duração, carga horária total, 3.360 horas, e o mais importante para quem está pensando em fazer, 30 vagas por semestre. E a seleção vai ser pelo SISU. E vale a pena a gente olhar com calma para esses detalhes, porque eles não são só burocracia, né? Essa carga horária, por exemplo, 3.360 horas. Ela está alinhada com as licenciaturas mais robustas do país. Isso já é um sinal. Mostra que não é um curso só para cumprir tabela, sabe? É uma formação que se pretende séria, completa. E a questão do SISU, para quem não conhece bem, o SISU usa a nota do Enem e é a grande porta de entrada para as universidades federais. O que isso significa na prática? Significa muita coisa mesmo. Ao usar o SISU, o IFCE não está falando só com o estudante do Ceará, ele está abrindo as portas para o Brasil inteiro. Isso tem um potencial de criar turmas com uma diversidade cultural, de experiências musicais riquíssima. Imagina só, um gaúcho, um amazonense, um pernambucano na mesma sala, em Fortaleza, discutindo pedagogia musical. O ganho disso é incalculável. Eu entendo o ponto da diversidade e, na teoria, parece incrível. Mas isso não cria um desafio pedagógico também? Tipo, imagina, um aluno do Pará, com toda a tradição do carimbó, e outro do Rio Grande do Sul com a milonga, chegando num curso em Fortaleza que já é um caldeirão de forró e outros ritmos. Como que o currículo lida com essa riqueza toda sem, sei lá, apagar as identidades regionais? Você tocou no ponto central, no X da questão de um curso de música no Brasil. É exatamente essa tensão que enriquece a formação. Um bom projeto pedagógico não vai tentar homogeneizar. Pelo contrário, ele vai usar isso como matéria-prima. O objetivo é formar um professor que entenda a riqueza da música brasileira como um todo, mas que saiba valorizar a cultura local de onde ele for dar aula. Ele precisa aprender sobre a história do choro, sim, mas também sobre como usar o maracatu local como ferramenta pedagógica. Essa turma diversa, na verdade, vira um laboratório vivo para isso. Faz todo sentido. E o número de vagas? Só 30. Parece pouco, né? Pensando no tamanho do problema. Pode parecer, mas isso também aponta para uma escolha estratégica. 30 vagas por semestre sugere um foco em qualidade, não em quantidade. Um curso de licenciatura em artes, e música especialmente, exige um acompanhamento muito próximo. Exige orientação individual, prática em grupos pequenos. É uma formação quase artesanal, sabe? Se você aumenta muito as vagas, arrisca comprometer essa qualidade. Transforma a formação de educadores numa linha de produção. E isso raramente funciona bem nessa área. Certo, os detalhes mostram um curso bem planejado. Mas a minha grande questão continua sendo o timing. Por que agora? Por que em 2024 uma instituição decide criar um curso que só começa em 2026 para resolver um problema
de uma lei de 2012. O que aconteceu nesse tempo todo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, tá na história por trás dessa lei. A fonte dá a pista. Sim, o comunicado é bem explícito sobre isso. Ele cita a lei número 11.769 de 2008, que foi regulamentada e entrou em vigor mesmo em 2012. Essa lei tornou o ensino de música obrigatório em todas as escolas de educação básica do país. De um dia para o outro, música deixou de ser só uma atividade extra para virar obrigatória, como matemática. E essa lei foi uma vitória imensa para a comunidade artística, para muitos educadores. Por décadas, a arte foi vista como algo secundário, né? A primeira disciplina a ser cortada se tivesse crise. A lei, na teoria, colocava a música num outro patamar. O problema, como a gente bem sabe, é que a teoria e a prática no Brasil, às vezes moram em planetas diferentes. E para mostrar esse abismo entre a teoria e a prática, o comunicado traz uma citação que é a chave de tudo. É do futuro coordenador do curso, o professor Marcos Paulo Leão dos Santos. Ele diz, e eu vou citar: desde o ano de 2012, o ensino de música é obrigatório em todo o território brasileiro, mas, mesmo depois de quase 15 anos da promulgação da lei, estamos longe de termos professores de música em quantidade suficiente para atendermos a todas as escolas de ensino básico. E essa frase, ela resume a tragédia silenciosa da educação brasileira. É um exemplo de livro didático, da falha de implementação de políticas públicas. Eu me lembro perfeitamente da época. Eu estava dando aula quando a lei foi aprovada. E a reação na sala dos professores foi um misto de celebração e pânico absoluto. Celebração e pânico? Sim, celebração porque, finalmente, a arte ganhava o status que merecia. E pânico porque a pergunta no ar era: ok, e quem vai dar essas aulas? A piada na época era que o professor de educação física ia ter que aprender a tocar flauta doce nas férias. Então é como aprovar a planta de um hospital gigantesco para o país inteiro, mas só depois perceber que não existem médicos e enfermeiros para trabalhar nele. É exatamente essa analogia. Perfeita. A lei criou uma demanda massiva, instantânea, por dezenas de milhares de profissionais qualificados. Só que as universidades, que formam esses profissionais, não tinham essa capacidade toda. O resultado foi o que o professor descreveu, uma década e meia de improviso. Em muitas escolas, o professor de artes geral, que às vezes era formado em artes plásticas, assumiu. Em outras, o professor que sabia tocar um violão na festa da igreja virou o professor de música. E na maioria dos casos, a lei simplesmente não foi cumprida. O que significa que uma geração inteira de estudantes passou pela escola sem ter esse direito que estava na lei, né? A minha dúvida é: por que as instituições como o IFCE demoraram tanto para reagir? Foi falta de recurso, burocracia ou não era prioridade? É uma combinação de tudo isso. Criar um curso superior federal é um processo lento, complexo, exige projeto pedagógico, aprovação em várias instâncias, concurso para professor, infraestrutura. Não é da noite para o dia. E tem a questão do orçamento, né? Por muito tempo as áreas de ciência e tecnologia receberam mais atenção. O que a gente está vendo agora, talvez, seja um reconhecimento tardio de que a formação em artes é tão estratégica quanto a formação em engenharia. Mas levou tempo para essa ficha cair. Isso me faz pensar na responsabilidade que o IFCE está assumindo. É um passo e tanto. Eles estão preparados? A fonte diz alguma coisa se eles estão começando do zero ou se já existe uma base? Felizmente, não. Eles não estão começando do zero. E essa é outra parte fascinante da história que o comunicado revela. A instituição não está se aventurando num território completamente novo. Pelo contrário, o documento destaca que o campus de Fortaleza já tem uma trajetória consolidada. Há quase 20 anos, eles oferecem um curso técnico em instrumento musical. E a fonte descreve esse curso como uma referência na formação de instrumentistas. Ou seja, eles já são um polo de música na região. E isso, do ponto de vista de estratégia, é crucial. É o pulo do gato. Significa que a decisão de criar a licenciatura é uma evolução natural, não é uma aposta no escuro. Pensa no que isso significa na prática. Eles já têm laboratórios, instrumentos, talvez até estúdios, uma biblioteca com acervo e o mais importante de tudo, eles já têm um corpo docente qualificado. Professores que conhecem a cena cultural local, que têm projetos de pesquisa na área.
Eles não estão começando do zero. Estão aproveitando uma expertise que levou 2 décadas para ser construída. Então a grande mudança é o foco, de formar o músico que vai para o palco para formar o professor que vai para a sala de aula. Precisamente. E são competências muito, muito distintas. Ser um virtuoso no violão não te qualifica automaticamente para ensinar música para uma turma de 30 crianças de 7 anos. Claro. A licenciatura adiciona essa camada essencial de pedagogia, de didática, de psicologia da educação. O IFCE está basicamente dizendo: nós já somos ótimos em formar músicos, agora vamos usar essa bagagem toda para formar também grandes professores. É uma maturação do papel social deles. E já dá para ver o impacto desse curso técnico na cidade. Sem dúvida, muitos músicos que tocam na noite de Fortaleza, em orquestras, que gravam com artistas locais, que dão aulas particulares, passaram pelo curso técnico do IFCE. É uma instituição que já respira música. A licenciatura é o próximo passo lógico, é levar a sua influência dos palcos para dentro das escolas públicas. Antes eles formavam um artista, agora vão formar o educador que vai inspirar as próximas gerações de artistas e, o que é mais importante, de cidadãos sensíveis à arte. Ok, então vamos juntar as peças. A história que se desenha aqui é muito maior do que um simples anúncio, né? Temos uma instituição federal com um histórico de sucesso na área que decide agir para resolver uma lacuna nacional. Uma lacuna criada por uma lei de 2012 que, na prática, nunca foi totalmente implementada por falta de gente qualificada. O objetivo é fortalecer a arte e a cultura na base da pirâmide. Exato. E o ponto que a gente não pode deixar de frisar é o efeito cascata. É a parte mais poderosa e, ao mesmo tempo, a mais difícil de medir. Não estamos falando só de 30 novos empregos a cada semestre. Estamos falando do impacto exponencial que esses 30 novos educadores terão. O efeito multiplicador. Um efeito multiplicador massivo. Pensa que cada um desses formandos, ao longo de 20, 30 anos de carreira, vai dar aula para centenas, milhares de crianças. E a pesquisa na área é muito clara sobre isso. O contato com música na escola não serve só para revelar talentos. Ele melhora o raciocínio lógico-matemático, a capacidade de interpretação, desenvolve disciplina, concentração, trabalho em equipe, a escuta sensível. E a própria identidade cultural, imagino. Aprender os ritmos da sua região, entender a história das canções que seus avós ouviam. Isso deve ter um impacto imenso na autoestima. Com certeza. É uma ferramenta poderosíssima de valorização cultural. É uma forma de dizer para a criança que a cultura dela, a música da terra dela, tem valor, que é digna de ser estudada com a mesma seriedade que se estuda a história da Europa ou a tabela periódica. Isso reforça o papel dos institutos federais, que foram criados para isso, né? Para não serem torres de marfim, mas instituições que respondem às necessidades locais. E esse curso é um exemplo perfeito. É fascinante como um comunicado de uma página, que podia passar batido, na verdade desvenda toda essa interação complexa e lenta entre lei, educação e cultura. E para quem nos acompanha, isso deixa uma reflexão final, talvez um pouco incômoda. O caso da música, com essa defasagem de quase 15 anos, é uma exceção ou é a regra no sistema educacional brasileiro? Uma excelente pergunta. É um ponto fora da curva ou é um padrão? Vamos pensar. Quantas outras leis e diretrizes bem intencionadas estão aí no papel, mas não chegam na sala de aula por falta de estrutura e, principalmente, de gente qualificada? Pensemos nas novas diretrizes para a educação digital, pensamento computacional, ou na obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, que também é lei há anos. A questão que fica é: estamos formando os professores para ensinar esses temas com a profundidade que eles merecem? Ou estamos repetindo o mesmo ciclo? Aprova-se a lei primeiro e só uma década depois a gente começa a se preocupar com a implementação. O que esse pequeno anúncio do Ceará nos ensina é que a verdadeira revolução na educação não acontece com uma canetada no Congresso. Ela acontece na longa, paciente e fundamental tarefa de formar quem forma as próximas gerações.